Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, Estação Hamburgo, direto pela nossa Vale TV, através do nosso canal 14 da NET Claro para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo nosso canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro, através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também, através dos aplicativos, através do nosso site valetvplay.com, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, que nós estamos gravando no início da manhã desta sexta-feira, mas que a gente vai interagindo aqui, encaminhando para os nossos convidados também. Horários alternativos e você acompanha através do nosso YouTube e através dos nossos canais 6 e 14 da NET Claro. A Vale TV preparou um grande projeto multimídia para comemorar os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil, com conteúdos multiplataforma, produtos especiais e eventos de cultura, entretenimento e esporte. Estamos celebrando o passado, presente e futuro de um jeito único e de uma maneira que só quem se dedica exclusivamente à nossa região pode fazer. Lançamos a contagem regressiva para o bicentenário desde os 2000 dias, um selo especial comemorativo que vem sendo usado desde 2020, e o Vale, um projeto usado que reúne 40 edições de uma série impressa comemorativa em formato de jornal, eventos pela região que vão desde a escolha da corte do bicentenário, eventos de música, canto coral, né? Jogos de tradição germânica, como punhobol, como bolão, como tiro ao rei, e até programas especiais, podcasts, concurso de fotografia. Tudo para que a comemoração do bicentenário seja celebrada à altura de sua importância histórica. Estação Hamburgo de hoje integra esse calendário histórico, visando olhar para o futuro da região. Muito especialmente hoje a gente vai conversar sobre turismo e com boas notícias para a cidade de Novo Hamburgo. A gente segue buscando caminhos para que a gente possa evoluir regionalmente, tanto economicamente quanto socialmente. O projeto Vale da Vale TV tem o patrocínio ouro do Colégio Notarial do Brasil, subseção RS, da Mercator Feiras e Eventos e da Sicredi Pioneira. Patrocínio prata da Estação Sapatão e da HS Consórcios, e bronze da Unimed, Vale dos Sinos, Grupo Krause e INH. E agradecendo sempre aos nossos parceiros, patrocinadores do nosso Estação Hamburgo, Mercator Feiras e Eventos, potencializando negócios. Seus próximos destinos já tem data, horário e local, de 18 a 20 de novembro, a 0 grau, Feira de Calçados e Acessórios, no Serra Parque, em Gramado. JG Serviços, 25 anos, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem com a equipe da JG, limpam com a JG Serviços, 25 anos. Societax, precisão em gestão tributária com a equipe da Societax, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes por meio de uma atuação multidisciplinar, que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e demanda de cada cliente. Faça contato pelo fone 51-3273-6821 e no Instagram, @Societax. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet, fibra ótica sem surpresas, felicidade limitada, simples assim. E HS Consórcios, uma empresa do Grupo Erval. Com HS Consórcios você pode, esse é o jeito mais fácil e seguro para a realização do seu sonho. Está pensando em trocar de carro, adquirir um novo imóvel, um consórcio pode ser uma excelente opção. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada, uma honra recebê-los aqui, alguns pela primeira vez, alguns que já vêm debatendo essa pauta conosco há bastante tempo. Eu normalmente, Mary, começo da direita para a esquerda, tá? Então, vou seguir o meu rito e te desejando uma boa noite, te agradecendo muito por acolher o convite da nossa Vale TV, por estar com a gente, Mari Ashton. Muito obrigada, é um grande prazer, né, estar aqui debatendo justamente esse assunto que está em pauta e que está
todo mundo bem preocupado e envolvido, né, com essas questões do desenvolvimento da cidade. Mary, tu és representante da nossa Universidade Fevale no Conselho Municipal de Turismo. Isso, sou vice-presidente do Conselho. Há quanto tempo tu participas? Eu participo do Conselho há uns 20 anos. Coisa linda. Então tem bastante coisa para conversar aqui. Muita coisa. Principalmente que tu viu a evolução desse quadro nos últimos anos. Sim. Né? Evoluímos? Muito. Muito bom falar sobre isso essa noite. Vanessa Fleck, representante aqui da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, uma visão mais ampla sobre esse processo todo, né? Muito boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Realmente o turismo é uma pauta importante, relevante para o desenvolvimento econômico da cidade. E como eu estou ligada bastante com a área de transformação digital da Prefeitura, a gente percebe assim, o quanto hoje tem ferramentas e possibilidades das empresas que querem atuar no setor de turismo desenvolverem projetos com apoio da Prefeitura, né? Porque eles podem utilizar espaços públicos. É uma coisa que a gente vai falar durante o programa. Muito obrigada pelo convite, é muito bom. Quando a gente fala de turismo, assim, não é esperar que venha alguém lá da China nos visitar aqui, da Suécia. O nosso turismo ele é regional, Rica. né? A gente tem a FIMEC, que é uma feira internacional e que traz muita gente de fora. Mas a gente tem o turismo aqui das cidades vizinhas com compras. A gente tem o turismo nosso mesmo, do hamburguense, conhecendo espaços que eles não conhecem em Novo Hamburgo. E a gente tem rotas espetaculares para isso, né? Adoro, vamos lá. Muito bem-vinda, Suzana Willitz. Muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os ouvintes também. É um prazer poder colaborar nessa mesa. Também professora docente da nossa Universidade Fevale. Exatamente, representando o grupo que ajudou na elaboração do plano de turismo, já adiantando um pouco. Enfim, é um prazer poder estar nesse momento esclarecendo algumas coisas. O Plano Municipal de Turismo é um cavalinho de pau que a gente está dando aí? Uma guinada importante para os próximos anos? E eu entendo que sim, é uma iniciativa bastante importante, porque temos no plano diretor recentemente revisado vamos dizer assim, essa expansão, digamos, né, esse desdobramento pelos planos setoriais. E aí adianta-se, né, nesse caso, pela questão de turismo, o viés do turismo. Né? Bem. Diretor de Turismo de Novo Hamburgo, David Chu. Muito boa noite, David. Boa noite, Rodrigo, toda a mesa. Prazer estar aqui novamente, poder falar sobre turismo, poder falar sobre mais essa conquista para o município. Como já bem ressaltado aqui pelos colegas, é um momento diferente, é um guia importante para todo o setor e poder compartilhar como que foi esse processo e o que envolve ele. É um prazer não só com vocês, mas com todos que nos assistem. Deve ter vindo mais de 100 pessoas para fazer turismo no Novo Hamburgo ano passado, hein? Mais ou menos. 2023 o dado não foi atualizado pelo Sebrae, que tem sido um grande parceiro nesse sentido, mas os dados de georreferenciamento de 2022 indicam 440 mil CPFs únicos, 1.800.000 vezes. Isso considerando somente perfis que deslocaram-se pelo menos 70 quilômetros entre uma antena e outra e permaneceram pelo menos 3 horas na cidade. Então, aquele perfil mais, como a Vanessa já citou, né, de um consumo local e regional. Do ponto de vista de hospedagem, a gente está falando aí algo em torno de 130 mil hospedagens, 2023. E daí tem mais os fluxos de feiras, né? Enfim, os fluxos menores também, que são aqueles com uma distância menor do que essa de 70 quilômetros, né? Então, com Esse certeza... número é considerável, né? Quer dizer, quase 2 vezes a população de Novo Hamburgo, a mais veio ao longo do ano de 2022. É o 13º município que mais hospeda no estado, 13º município que mais hospeda estrangeiros. Teatro Fevale, acho que é outro dado super importante, mais de 100 mil visitas, conforme os dados da nossa Patrícia Escosi, mais de 100 municípios diferentes visitaram o Teatro Fevale, e assim a gente vai, FENAC, como já citado, FIMEC, todas as outras feiras, o Serve, Sul Beleza, aquelas feiras de terceiros. Reparasul traz gente de longe também. Reparasul, né? muito legal. Caravanas, né?
Exatamente. Durante uma semana vive em Novo Hamburgo, né? É muito interessante esse mix de feiras da Fevale, da FENAC, aliás, as feiras de terceiros, Expo Classic, que agora é responsável pela retomada nesse segundo semestre. Também vem gente do Mercosul inteiro, né? Todo o Brasil e Mercosul. Né? E assim, é muito interessante dizer que o perfil de turismo de negócios, ele também é um perfil do dia a dia. Então, assim, não é só quando tem as feiras, é hospedagem o ano inteiro. Isso mantém o movimento, todos os serviços aí que são agregados no turismo. Os negócios acontecem nas empresas independente do período do ano, né? Pela prestação de serviços, né? Pode ser uma instalação elétrica, uma instalação de software, uma instalação de uma caldeira, ou negócios simplesmente para estar visitando uma fábrica, o desenvolvimento de um produto, a prestação de serviços na área de moda, design, publicidade, enfim. N situações que fazem esse movimento ser corriqueiro no nosso município e na nossa região. Senhores, qual é a principal importância da gente ter um plano municipal de turismo? O que se impacta na vida da gente realmente? Hein? A vida do cidadão, não muito, mas do empreendedor, imenso, né? Porque, na verdade, o plano de turismo, municipal de turismo, ele é um guia. Ele te mostra as políticas públicas que tem, ele te abre todo um leque de possibilidades, porque as empresas que têm interesse em investir em turismo, elas têm uma diretriz do que elas podem fazer. E uma das coisas que eu vejo muito forte como tendência de mercado é a cooperação entre empresas. Então, se tu tem uma diretriz e um guia do que é possível fazer em turismo em Novo Hamburgo, tu olha os players locais e tu consegue identificar um ponto em que tu pode entrar forte e cooperar e junto com o que existe hoje do ambiente, evoluir toda a região, né? Não é simplesmente colocar um restaurante, mas é tu perceber que ali, se tu colocar ali um restaurante ou colocar algum serviço, tu vai ter fornecedores, tu vai ter clientes, tu vai perceber que do teu lado tem um café, então tu não vai botar a mesma coisa, porque vocês dois vão crescer. E quando tu tem todo esse plano detalhado, como a gente tem, com 8 estratégias definidas, tu consegue perceber o que a cidade está te oferecendo. Quando eu sei que vem 400 mil pessoas para cá nos visitar, a gente pode imaginar que, bom, eu vou buscar qual é esse fluxo, aonde ele passa, que tipo de negócio é mais apropriado, quando ele está aqui, por que ele para, é por aí? Também. Mas a gente tem estratégias maiores, né? Porque, na verdade, o plano, ele é uma coisa macro. Então, tu tem um eixo lá, que é uma estratégia da qualificação profissional. Como é que vai funcionar a qualificação profissional das pessoas que trabalham no turismo? Então, a gente não pode ter um restaurante que não tem um garçom que fala inglês, por exemplo, se a gente acredita que Novo Hamburgo é uma cidade que recebe turistas que precisam que seja traduzido as coisas, né? A gente tem esse eixo de qualificação, acho que as meninas também podem falar. Tu viu que a gente tá tudo de cinza, né? Nós íamos prontos, sem uniforme. Até pelo papel da qualificação que a Fevale executa também para o turismo, né? Eu acho que é muito importante destacar isso. A nossa região, ela é uma das poucas regiões que tem turismólogo em todas as prefeituras. É impressionante. Né? De fora da região, né? E o quanto a Fevale desempenha esse papel, o quanto isso é importante. Eu pegando a fala da Vanessa, eu estava lembrando, em primeiro momento, a importância que tem hoje para a gestão, né, dos governos a parceria público e privada. E se há um eixo, se há um guia, né, essa ação ela se concretiza. E a outra questão do viés da qualificação, eu acho isso fundamental, não somente na questão dos idiomas, também na questão das histórias locais, né? Divulgando melhor aquele espaço e aquele momento, né? E criando mais, fomentando mais a questão cultural também, que é um eixo que a gente também busca bastante. Sabe que, pegando essa fala, uma questão que muito me preocupa é um desafio, a gente ter um plano de desenvolvimento econômico e turismo já é um grande desafio. Agora nós temos esse mapa, esse roteiro, esse plano, essas diretrizes, todas elas muito estudadas. Eu acho que
A duração da construção desse plano foi o quê? 2 anos? Foi longa, por conta da pandemia, teve interrupção. Isso, Pode ter teve sido uma parceria grande, né, de todos. eu entrei desde No início, alguns outros professores vieram adiante. O início foi quando, Suzana? 2020 a ordem de serviço. Então, assim como poderia ter sido talvez negativo, eu acho que houve um avanço e um amadurecimento também, porque a reflexão sobre um assunto, quando ele é muito pouco tempo para refletir, a gente tem a tendência de explorar menos, né? Entrar menos naquilo. Eu acho que essa reflexão e a colaboração daí de outros olhares, né? De outros professores que foram se agregando ao grupo, contribuiu no final, não foi negativo, isso foi positivo. Se bem que para nós foi angustiante, né? Não terminar. Eu gostaria de colocar aqui um desafio foi Gostei desse vencido. trabalho. Para nós também, Suzana. Que bom que terminou. Mas o terminar é só uma etapa, né? Agora que vem, né? É isso que eu queria colocar. O grande desafio de fazer o plano, ele foi concretizado. Está superado. Com louvor. Mas ele não é o fim. Agora, o nosso grande desafio é que a população se aproprie, porque não é só o empresário que vai fazer uso disso. A partir do momento em que todos, mesmo aquele garçom, aquele que atende num posto de gasolina que seja, eu acho que a população precisa conhecer o que está escrito lá. E esse movimento a gente começou ali no Contur, já no próximo dia 9, né, David, a gente vai ter uma reunião de apropriação desse plano. Então, os membros do conselho, os representantes, vão estudar e discutir o plano para que ele, e depois se tornar um multiplicador desse plano. É muito importante que a população inteira se sinta pertencer nesse processo. Se o David fala de turismo com tanto carinho, com tanta emoção, com tanta dedicação, né, David? E propriedade, né? E propriedade, a gente quer que todos falem dessa forma, né? O que a Vanessa falou não é aquele empresário que vai enxergar no plano uma oportunidade, não, tudo tem que andar. Me ocorreu agora junto. ouvindo a Vanessa falando sobre a língua, por exemplo, né? Me lembro lá dos anos 80, 90, quando nós tínhamos muito mais americanos aqui, né? Se ouvia uma Babilônia essa cidade, né? Continuamos tendo muita gente, evidentemente, mas o percentual, a proporção é diferente. Eu não sei, hoje em dia mudou, não é mais o taxista que naquela época era convidado a fazer aula de inglês, né? Acho que vocês devem ter essa referência. Mas o Uber, ou enfim, os aplicativos, né? Tem lá uma opção no Uber para dizer, olha, quero que meu motorista fale inglês, hein? O que usualmente acontece é o próprio serviço da hotelaria já ter os seus prestadores de confiança, já ter os seus Vai a van lá buscar empreendimentos, né? Então, é a qualificação, né? A gente considera que a qualificação do serviço de Novo Hamburgo ela é muito boa porque ela vem desse histórico de muitos anos. Né? Então, ela se auto-organiza. O exemplo que a Vanessa deu é muito bom. Se eu quero empreender, bom, tu tem que entender como que é o funcionamento já daquela operação, daquele setor, e quais as lacunas de serviço que tu pode usar e aprimorar ali dentro, né? Então, realmente, o plano ele não é o fim e nem sequer ele foi o início, né? Porque existe um trabalho já de muitos anos na cidade. O conselho é de quando? Data de quando? O conselho é um dos mais antigos, ele é de 62, se eu não me engano. Então, assim, ele é um dos conselhos mais antigos da cidade, um dos conselhos de turismo mais antigos existentes no estado. Né? Ele nasce junto Acho com que um dos mais antigos do Brasil, com essa data. Exatamente. Aí. O movimento não é muito mais antigo do que isso, né? Não, até porque o movimento, o histórico da evolução do setor do turismo, a gente só tem um Ministério do Turismo em 2003. Ah, imagino. Antes existiam os planos de municipalização e a característica da regionalização do turismo como principal diretriz, ela nasce em 2004, que é o que sustenta os eixos que o plano atende. Isso é falta de uma percepção do turismo pelo poder público, por exemplo? Falta de termos um Ministério
uma dedicação maior? Entendimentos diferentes, políticas diferentes. A Embratur, ela nasce na década de 60 com a ideia de internacionalizar o turismo. Certo. Mas, por muito tempo, se existe uma política pública nacional de municipalização do turismo. Só que tu descobre, ao longo desse tempo, que um município sozinho, ele é muito difícil ele virar um concorrente, um indutor do turismo. Então, em 2004, nasce a regionalização, que é a perspectiva de que uma região ela consegue ter força para ser um player importante. E é o que abastece essas 8 diretrizes. O que eu queria concluir só é que o plano ele não é um fim, né? Ele é um guia, né? Assim como ele não é o início, né? Porque existe um histórico na cidade e todas as questões de diretrizes, planos e programas que sustentam o turismo já são executados ao longo desses anos. O processo de aprendizado que a Suzana fala e de amadurecimento, ele acontece ao longo dos anos já tendo todas essas diretrizes, né? Então, ele se torna um instrumento. Então ele não é uma inovação exatamente? Não é uma inovação. Ele é inovador sobre o ponto vem de a vista organizar que não tem. aquilo que acontece. Exatamente. E ele deixa claro para quem opera no setor, para as entidades que participam, enfim, para todo o trade turístico e se estende mais até a população, né, de como que é esse movimento, essa organização desse setor que é tão importante. Devidamente aprovado pelo Ministério do Turismo, por exemplo, Sim. acolhido e aprovado. Qual é a importância disso para a cidade? O que muda para a gente realmente? Eu te comentei, né, são só 2 municípios no estado que tiveram recurso do Ministério e seguiram essa linha e foram aprovados pelo Ministério. É só Novo Hamburgo e Bento Gonçalves que passaram por esse processo nos últimos anos. Então, acho que isso já chancela, né, uma importância que a gente vem adquirindo. O município de Novo Hamburgo era categoria C nesse programa de regionalização, hoje já é categoria B. A maturidade das informações que a gente tem, das estratégias regionais, da atuação na promoção, da evolução das feiras, como a gente citou aqui, a FENAC sendo cada vez mais diversificada, os empreendimentos, o setor de eventos, nosso calendário, que é um dos mais ricos do estado, eventos todo final de semana praticamente na cidade, os equipamentos, né? Então falamos aí, podemos falar de outlet, podemos falar de Teatro Fevale, de Centro Histórico, dos museus. Bairro Rural, o desenvolvimento de Lomba. O que foi Lomba Grande nesses últimos anos, né? Essa maturidade que a gente fala, tu percebe na fala dos empreendedores de Lomba Grande, o quanto eles conquistaram, não só em mercado, mas em compreensão e atuação dentro de diretrizes e processos junto. Tu falou de temos eventos quase todo fim de semana. Às vezes as pessoas não percebem isso, né? Aliás, elas não percebem qual é o nosso potencial ou quais são as nossas vocações turísticas, né? Aí não vale a pena a gente conversar mais com essa comunidade e despertar nela que, puxa, muito do que se faz, muito do que cada um de nós faz dia a dia é indutor do turismo ou é um agente importante dentro dessa grande colcha de retalhos que é o turismo em qualquer lugar do mundo, na verdade. Né? O grande diferencial de Lomba Grande vem a partir do pertencimento deles e da apropriação desse reconhecimento, desse auto-reconhecimento do que eles são e do que eles têm. Identidade, né? Identidade. E que faz a diferença quando tu vais competir com outros lugares, né? Por isso, o fato de ser diferente. O eixo universidade, o eixo setor público com a comunidade, com o empreendedor, essa quádrupla hélice, ela compõe, né, todo esse edifício, ela sustenta. Né? É um grande ecossistema. Né? E Mary e Rodrigo, uma coisa que há pouco tu perguntavas, que eu acho que David respondeu muito bem, mas eu queria reforçar ainda mais o que muda, né? O que muda, no meu entendimento e convicção, é o que o município de Novo Hamburgo valoriza enquanto política pública, né? Poderia ter sido um plano setorial para água e esgoto, poderia ter sido um plano setorial somente focado na cultura ou na educação.
E não, o primeiro plano que temos, setorial, da cidade de Novo Hamburgo, foca no turismo. E isso significa valorizar um setor. E acho que esse é um grande ganho para a comunidade, para a cidade, né? Em termos de ações futuras. Porque um plano não se atrela a gestões ou novos... agora que temos eleições, né? Novos gestores, né? Novos gestores. Então, aquele plano está ali. Ele não vai... Suzana, tu és uma especialista em patrimônio histórico. Né? Sim, poderia ser considerado assim. Vamos falar sobre, por exemplo, o protagonismo que Novo Hamburgo tem desde os anos 70 e começo dos anos 80, a vanguarda na preservação e no restauro, em relação a toda a nossa região. E a gente tem hoje esse bairro maravilhoso que é Hamburgo Velho, por exemplo, podemos falar de outros casarões pela cidade, do patrimônio de Lomba Grande, que também é riquíssimo, né? Como uma comunidade independente em grande parte desse tempo. E Voti, 2 irmãos, Picada Café, já sabe o que fazer com isso e a gente ainda não sabe. Não dá uma dorzinha no coração? O que está faltando aí? É nós, é a indução de poder público. Essa é uma discussão que eu tenho com o David há muito tempo. É o empresário enxergar o potencial. Ele está enxergando? Acho que já enxergou. O empresário me parece que já está claríssimo isso e tem grandes investimentos já acontecendo. Né? Eu creio que o mais importante seria a melhor infraestrutura urbana, no sentido de passeios, vias, diretrizes urbanas, né? Mobiliário urbano mais adequado, para incrementar ainda mais esse local que já é por si só bonito e tem uma identidade reconhecida a nível nacional. Aí é praticamente uma indução do poder público. Sim, deveria haver algum investimento nesse sentido, porque isso ainda atrai mais, né? Eu vejo o trânsito também como um grande problema ainda no centro histórico, né? Mas, basicamente... não passa mais caminhão em... Eu acho que o movimento inverso, que foi esse reconhecimento dos próprios empreendedores, que o local tem potencial, vai fazer com que isso aconteça. Talvez foi até melhor, porque se a gente dá tudo isso prontinho, fica como algo, vamos dizer assim, meio que parque temático, né? Nós temos essa autenticidade do local. Então, acho que devagar isso vai acontecer, porque ali existe já um valor percebido e com investimento. Então, isso vai fazer o contrário, né? O investimento vai chamar o novo investimento na infraestrutura. Blumenau construiu a sua vila germânica, né? A gente tem ela de verdade, as ganha, não faz nada com ela, ou muito pouco, na verdade. Porque agora a gente tem um café aqui, outro ali, já tivemos lá uma livraria com café. Nova Petrópolis também tem um parque, né, que é mais temático. Então a gente não tem isso, e que bom, né? Lomba Grande é autêntico também. Então nós temos esse patrimônio bem preservado e ainda com muitos ganhos, né? Para que a gente ainda possa conquistar muitos espaços. Abemos plano de turismo. Agora vamos discutir o que a gente faz com isso. Como a gente bota isso para a rua realmente. E é claro, qualquer transformação não acontece do dia para a noite, né? Mas a gente precisa conversar sério sobre isso. Precisa ter pessoas comprometidas em todos os ambientes. A gente acabou de falar de poder público, mas a gente deveria falar também das instituições, das organizações, das entidades empresariais, que são fundamentais exatamente nessa organização, né? Porque a gente tem um potencial enorme aí. Vamos continuar conversando sobre isso. Eu quero saber como é que a gente traz Lomba Grande para o centro de Novo Hamburgo, leva Novo Hamburgo para lá, leva a região para lá, na volta do intervalo. A gente volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel.
internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento, viva o presente, viva o agora. Viva a nova cara da moda. Viva o SIC 2024. O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. É um programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai pro intervalo. A gente seguiu conversando aqui, quente, né? A gente vai guardar esse intervalo para botar junto no programa Melhores do Ano, no final do ano, né? Depois ninguém nunca mais volta aqui no ano que vem. Eu tava provocando a Mary no intervalo aqui, por exemplo, onde entra a indústria criativa aí, Mary? Então, territórios criativos, cidades criativas, economia criativa, indústria criativa, ela transpassa tudo isso, né? Esse próprio plano, ele tem inovação, sim ou não, ele inova, né, no sentido de se ter um documento que expõe, né, que está escrito. Mas a grande preocupação é que o uso, a população, vai dar para esse plano. Então, a indústria criativa, ela está contida nesse plano. Mas que uso essa população vai dar? É só para o empresário? Não, não é só para o empresário. Então, sempre a questão do pertencimento, da identidade, eu faço parte, né? E a indústria criativa trabalha muito com esse aspecto colaborativo, conjunto. Eu não faço nada sozinho e eu tenho que gerar e criar e formar ecossistemas, arranjos produtivos locais, clusters, né? E nada se perde. Nós temos um título de capital nacional do calçado. Isso nunca vai se perder desde que a população ainda se identifique com isso. A gente pensa, não precisa ser só isso, né? Não somos só isso. Claro, né? Não, porque isso... Vamos continuar com isso também. Isso, né? Isso gera esse ecossistema, ele é o motor do ecossistema, né? Então, se esse calçado foi a nossa raiz, e hoje ele continua, nós temos ali a questão cultural, né, Suzana, que entra. A gente tem a questão do turismo, que está ali dentro, as pessoas vinham pelo calçado. Deixa eu fazer uma provocação a ti em torno exatamente dessa pauta do calçado, que gerou várias indústrias criativas na sua volta, né? A moda, a fotografia, a publicidade, várias coisas caminharam super bem, a gente é referência internacional nisso.
até hoje, seremos por muito tempo, e já nem trabalham muitos desses com o calçado propriamente. Então a gente sempre discute que nós não precisamos ser uma coisa para precisamos deixar de ser uma para ser outra, né? Isso, tem gente que diz, o calçado morreu, não, o calçado está vivo. Agrega. A gente vai ser as duas coisas, cada um vai fazer o que quer dentro disso tudo, e oportunidades em todos os espaços. Mas quando a gente fala exclusivamente de moda, por exemplo, a nossa Universidade Fevale, que é uma referência na formação de moda, por exemplo. E quando a gente fala indústria criativa, a moda é integrante dessa grande indústria, né? Independente de quem vai consumir pode ser lá a alta sociedade, pode ser riponga, pode ser quem seja, está inserido dentro disso. Adorei esse riponga. Vamos lá, um bom português que todo mundo entenda em casa. Como a gente faz isso virar business aqui em Novo Hamburgo e gente vindo consumir produto disso que a gente está construindo aqui? Identidade, nós temos um artesanato, né? Nós temos mais de 450 artesãos aqui em Novo Hamburgo, são 13 associações. Não precisa ser Novo Hamburgo Fashion Week Internacional, pode ser do artesanato. O artesanato pulsante. Isso, o artesanato, ele não tem vínculo com a moda, ele não tem vínculo com a identidade local, o artesanato continua sendo. Então, esse plano, ele serve como um mapa também para isso. Né? Que uso eu vou fazer dessas informações? Isso, para mim, é uma questão principal e crucial nesse aspecto. A gente tem o corredor cultural, o cinturão cultural, e nós temos um patrimônio arquitetônico cultural que identifica a região como alemã, como germânica, mas que uso é dado para esse patrimônio. Quando tu fala de artesanato, a gente não poderia ser mais indutor ainda nesse sentido? Deveríamos. Porque hoje a gente tem ali várias coisas muito bonitas, bacanas, todos nós compramos em algum momento, damos de presente, maravilhoso. Não tem uma identidade local. Porque a gente enfrenta muita resistência. Gramado, a gente vai lá, artesanato de tudo. Tudo tem a marca Gramado, tem lá a igreja de pedra, o termômetro bonitinho, com biscuit e tal. A gente encontra muita resistência, eu acho que o David pode falar mais ainda, né, sobre isso. Mesmo que a gente diga, as coisas, né, não entram. Então, é isso, que uso eu faço com o que eu sei, que uso eu faço, eu dou para aquilo que eu tenho. Eu penso muito que o grande desafio é eu me conhecer a cidade, né? E aonde eu posso estar presente, aonde eu posso participar. Eu penso que em Novo Hamburgo falta muito isso. E aqui é uma crítica, eu não sou daqui, mas já moro aqui há bastante tempo, e eu enfrento essa dificuldade das pessoas se integrarem. Temos muitas comissões que falam sozinhas. Conversa para dentro. Porque a gente tem muita competição e não tem cooperação. Nossa. Isso, falta cooperação, colaboração. Exatamente. Mas quem vai quebrar isso? Competição. Tem que ter alguém inteligente no meio dessa história para quebrar isso, então. Eu acho que não é uma pessoa inteligente, né? Eu acho que são movimentos. Por exemplo, a gente tem o sítio histórico lá, tombado em 2005. 15. O que a gente faz com isso? Né? A gente tem um projeto espetacular que se chama Partiu Novo Hamburgo. Maravilhoso. Lindo. Já virou programa na Vale TV. O que acontece? As crianças das escolas, elas andam e aprendem a história. Porque esse projeto não é todos os sábados para a comunidade. Também, né? Porto Alegre tem isso. Gratuito, a gente vai, eu já fiz. A gente caminha, aí tu faz a trilha longa, aí tu passeia só pelo, ou então passeia só pelo... São vários programas. Mas o que depende isso? Depende de alguém ter o interesse de pegar isso, se apropriar disso. Alguém, um grupo. O privado está participando porque isso precisa de investimento, porque não tem como a gente jogar tudo nas costas do poder público. Esquece. O poder público tem que cuidar de saúde, educação, segurança. Segurança. Ele é uma linha indutora. Agora, a gente precisa que alguém se aproprie daquilo. Aí tem a inovação. Por que não existe uma possibilidade de alguém fazer esse passeio com carrinhos de golfe? Pode. Se uma empresa tivesse interesse... Eu vou caminhar. Acessibilidade. Ok, vai junto. Então, assim, Novo Hamburgo hoje
tem várias possibilidades das empresas, startups, empresas que têm inovação, utilizarem o espaço público para fazer testes de produto sem custo. Tu deixa, Vanessa? Ai, não falo assim. Sabe por quê? Porque a gente tem, por exemplo, uma lei de parklets, né? Então, com dificuldade de fazer acontecer, né? É uma coisa espetacular. Que é um negócio espetacular. A intervenção que bagunça a cidade de uma forma linda, né? Não, daí a gente tem um pensamento antigo de, vai tirar uma vaga de garagem. Graças a Deus. Gente, assim, ó, uma coisa importante. Sem tirar gente do centro. As pessoas que caminham na rua, elas enxergam as vitrines, elas olham o café, elas enxergam o serviço e o comércio, elas usam mais, porque o carro passa e não vê nada. A pessoa que caminha, ela enxerga. Depende do horário do dia, até dá pra ver, porque não anda muito, mas assim... O nosso trânsito também não ajuda, né? Eu preciso te provocar em torno disso, porque me parece que daí, Vanessa, o que a gente tem na prática é... por exemplo, voltando ao artesanato, exemplo simples. O que tu dá de presente, de mimo, para lembrar de Novo Hamburgo? Não, e as... Artesana, eu ia começar a minha lista. Direto. É uma caneca da Ariadne, eventualmente, um quadrinho, é uma camiseta de alguém, é um beijinho de noia. Olha que bacana, a CDL agora fez essa campanha. Camiseta da CDL, Martin Beer tem camisetas lindas do Bicentenário. Só tem um problema. Aonde estão essas coisas? A caneca tá na Ariadne. O beijinho de noia fechou aquela loja que tinha na Maurício. Aí, a casa do artesão não é permanente, por exemplo, que não tem uma casa do artesão. A gente precisa ter um espaço para as pessoas por ir lá comprar uma cerâmica bonita. A gente tem ceramistas lindos. E aí é o poder público que vai fazer isso, é a iniciativa privada. Iniciativa privada. Mas quando o poder público faz, e agora eu vou dar, não é um puxão de orelha, bem pelo contrário, um parabéns à nossa prefeitura, e especialmente ao David, que teve a sensibilidade de construir com Lomba Grande o caminho de Lomba Grande, David. Aquilo ali foi muito a forceps. Foi. E tem a identidade tua e dessa administração que está aqui agora. E quantos milhares de pessoas... O Sebrae também foi um parceiro espetacular, mas o Sebrae tá aí. Tudo isso, ele está esperando a gente ativar ele, né? Ele está aí para qualquer um que queira usar, né? Tu tem que querer usar. Tem que querer usar. Isso aí, ele está aí. E a gente quer ele. Assim como a Sicredi também é parceira dentro desse projeto. Ali sempre foi no turismo da região. Né? Então, na própria Fevale a gente tem projetos de alunos espetaculares, TCCs. Próprios projetos arquitetônicos, de urbanismo, sempre tem o foco. Que são engavetados, né? Que não são. Na verdade, é que assim, ser engavetado, na verdade, aqui assim, tá uma coisa tu tem que entender onde tu gasta a tua energia. Tu gasta a energia em quem não percebe que aquilo ali é importante e tem valor de mercado, ou tu gasta energia em quem percebe e quer desenvolver o mercado. Boa. Essa é a diferença. Ela pode ser no calçado, ela pode ser na moda, ela pode ser no setor audiovisual, ela pode ser no setor de publicidade. Me traz alguns números de Lomba, de caminhos de Lomba, por exemplo, antes e depois. Bom, Lomba Grande, falando de mídia, né? Só de mídia espontânea a gente teve quase R$1 milhão. Quer dizer, as grandes rádios, TVs, jornais do... Entre o dia 2 de abril do ano passado ao dia 2 de abril deste ano, teve uma cobertura entre veículos tradicionais de mídia impressa, rádio e TV, que atingiu quase R$1 milhão. Fora todos os tabelada, né? Pegando o preço de tabela e botando ali e agregando, né? Então, isso só em divulgação. E o número de pessoas que vêm... a gente teve empreendimentos, a gente rodou junto com a academia uma pesquisa de perfil empreendedor e também usamos dados de crescimento de empreendimentos. Teve empreendimentos que cresceram 295%. Imagina. E não era aquele empreendimento que não operava, era aquele empreendimento que já operava num nível alto. Teve também um empreendimento que nasceu junto com a Rota, no caso da cachaçaria. E daí a gente chama isso de produção associada ao turismo, né? Quando tu tem um produto característico, que poderia ser o artesanato, por exemplo. Mas como eu digo, eu tenho que trabalhar com quem entende e percebe aquilo ali com uma visão empreendedora. A cachaçaria, 50% da venda dela são para os empreendimentos que compõem a Rota. Olha só. Então, assim, ela nasce como um produto turístico, ela tem um produto turístico para divulgar para o consumidor final, que é a visita sensorial, e a venda dela, 50% é em função dessa visita. Desculpa, eu usei o dado errado. Não é que 50% é para os integrantes da Rota, 50% é de quem faz a visita. Então, assim,
Fora todos os integrantes da rota que compram. Que não compravam o mel, que também é uma produção associada, que não compravam A produção a local, cuca. né? a cuca. A Agora de Londres agricultura leva familiar. Exatamente. Então, assim, hoje a cerveja artesanal, os empresários que compõem a rota, eles também ampliaram dentro da própria rota, se fortaleceram entre eles. Então, isso vale para o setor de turismo de negócios, para o setor de turismo de esporte, de bem-estar. Agricultura familiar. Qualquer segmento do turismo, se ele não se fortalecer, não entender a cooperação, a gente sempre vai estar dizendo e tentando entender. É por causa do poder público, é por causa da população, é por causa de não sei quem. Não, é o setor, ele é empreendedor. Ninguém precisa bater lá na nossa loja, na nossa empresa familiar, para dizer que a gente tem que correr atrás da máquina. Mas, David, Gramado, quando começou esse movimento... Começou há 50 anos. Né? Isso, mais de 50, né? Mais de 50. Foi o Festival de Gramado, por exemplo, com iniciativa do Poder Público. Não, e olha que interessante. E de medos de 2, 3 empresários que viram o potencial que a cidade E olha que tinha. interessante, o Festival de Cinema, ele era no verão. Por que ele foi deslocado para o inverno? Por quê, né? Para criar uma estratégia, porque inverno era a baixa temporada. Eles glamorizaram o frio através do Festival de Cinema. O exemplo que a gente mais usa na região é a região, o Vivinho, né? Então, o Caminhos de Pedra completou 32 anos agora em maio. Sabe qual a grande diferença da região O Vivinho dentro do turismo brasileiro? É a maior cooperação regional, é o maior índice de cooperação regional. Então, quando a gente fala de cooperação, a gente fala do empresário que tem a capacidade de ser empreendedor, e que a nossa capacidade sempre foi muito alta. Também entender que no turismo não se faz sem cooperação. Mas é um índice de maturidade elevado, né? De elevação espiritual. É que assim, a pessoa vai consumir no teu espaço e tu vai dizer para ela, olha, além de consumir no meu espaço, vai ali porque aquele lugar também é bom de consumir. Exato. Sim. E essa É pessoa isso, né? vai passar a voltar, porque em algum momento, vamos pegar de novo o caso de Lomba Grande, tu não vai fazer todos os empreendimentos em um dia só. Não. Se eu falar bem do meu vizinho, eu vou voltar mais finais de semana para ir ali. Não, mas e Só mais um caso assim, super importante. O crescimento foi tanto ali, que se não houvesse cooperação, a pessoa ia sair de Porto Alegre, ia entrar ali, a gente não tem o hábito de fazer reserva, ia bater na porta do empreendimento e não ia ser atendida, não ia almoçar naquele final de semana que ela se deslocou Mas tá acontecendo 50 isso. quilômetros. Está acontecendo isso, Lomba. E daí o que acontece? Se não Eles não houvesse tão um dando nível de conta. cooperação tão grande que eu não posso te receber bem, então eu te oriento a ir em outro, Ele é um problema gostoso, né? a pessoa sairia Overlook. dali decepcionada e não voltaria. Claro. Então, esse nível de maturidade, ele é essencial. Não, para e que ele é tudo isso sustentável, aconteça. né? A gente Exato. sabe que ele é sustentável a longo prazo. Nenhuma dúvida de que ele é muito mais eficiente. Exatamente. Mas ele começa, às vezes, por fagulhas como essa, como o forceps do momento zero, do marco zero dele. E volta a Gramado, que foi a forceps do momento zero e que teve muita inteligência e astúcia da iniciativa privada, desses 2, 3 empresários principalmente, e do poder público também fortemente colaborativo com o empresariado e vice-versa, que fez com que hoje ela fosse totalmente autossustentável, né? Há 30 anos a gente subia lá por causa dos móveis, do chocolate, É, isso aí. né, e do É café verdade. colonial. É verdade. Né? Mas, assim, são modelos de desenvolvimento. O que eu quero criar aqui são níveis, né? Tu tem um modelo que deu certo lá, tu tem outro Sim, modelo não vai que ser o deu que vai dar certo na aqui, né? Vivinho, e tu tem uma curva de Perfeito. aprendizado que a nossa região, tu sabe muito bem, evoluiu tanto nos últimos anos. Também. A gente fala de setor de eventos. Setor de eventos, eu tenho muito orgulho que Novo Hamburgo tem eventos essencialmente com a iniciativa privada. Porque que é mais sustentável do que a iniciativa privada, e a FENAC é uma SA, né? Ser a realizadora de eventos. Né? Ali em Hamburgo Velho a gente começou em 2016 com a retomada da Hamburgerberg. E o festejo depois? E o festejo. Festejo, que já Margot marcou Street, tudo. pouca gente se lembra da Fernanda, lembro, foi uma das claro. primeiras a fazer o Margot Street. Né? Começou naquele movimento na rua, né?
que acontecia. Da Rádio União também. Era muito bacana. Exato. Antes da Silveira Rádio União, Martins, exato, da Silveira Martins. O Riso. Né? Então, assim, Ivo tu Riso. cria um ambiente onde os eventos passam a ser indutores desse pertencimento. Tu não faz o evento só para ganhar dinheiro vendendo cerveja. Tu faz evento para que as pessoas valorizem o bar. Tá faltando um calendário em Hamburgo Velho mais robusto. Né? A retomada do nosso break da estação. Olha só, isso aí Por agora exemplo. eu vou... David fica rindo. Aliás, tivemos essa semana, né, a eleição da nova diretoria da AME. Né? Exatamente. Ah, E tu tá entrei junto também, né? Pois então, ontem nós tivemos o primeiro Vocês GT. estão tomando conta. Não, a gente simplesmente acredita que Tu é moradora possível. de Hamburgo Eu sou Velho e moradora. apaixonada por Novo Hamburgo, eu sei. Eu né? nasci lá, né? Então já viu. E para mim dói ver Hamburgo Velho não crescer e tu ter uma restrição de alguns moradores que não entendem que se a gente não fizer uma união e definir alguma estratégia, aquilo cada um vai crescer para um lado. Então ontem a gente teve esse grupo de trabalho, se reuniu, a diretoria se reuniu exatamente para organizar o calendário, organizar movimento de moradores, organizar os empreendedores, para que a gente consiga ter uma força e um entendimento da necessidade dessa união para desenvolver a região. Eu acho tão importante isso que a Vanessa está falando, eu vou tomar conta mais um pouquinho. Porque assim, antes quando se falou da questão do poder público, todo mundo sabe que educação, segurança e saúde são os principais. Então assim, o que a gente tem que entender é que existe uma grande limitação da gestão pública financeiramente. Isso é realidade posta pelo Pacto Federativo. Então, assim, são N demandas. Aonde que tu vai botar energia? Onde a sociedade civil é melhor organizada. Porque Que é o que tu estava comentando ali. Exato. né? Porque não adianta eu botar onde brigam entre eles e não sabem o que quer. Sim. Mas Né? é o que eu estava falando, olha, se eu não varrer a minha calçada e deixar minha calçada limpinha, Você virou. Ficou fora de Cada um moda tem em que Novo fazer o Hamburgo. seu- Ficou fora de moda. mas vai precisa calçar. voltar, né? A gente precisa cuidar do seu lugarzinho para que toda a região se potencialize. Até contribuindo com a questão do exemplo, né? Mesmo que cada lugar vai ser diferente, eu achei oportuno. Nós tivemos recentemente na Casa da Ovelha, em Bento Gonçalves. Eu tive com a minha neta. É legal. E aí, quando eu fazia parte de vários pequenos momentos, assim, né? Experiências. E uma delas foi uma divulgação do local, como é que nasceu e tal, a partir do empresário do Hotel da Wonder. E aí a moça fala, nos hotéis da Wonder, nós temos todos os produtos aqui da Casa da Ovelha, porque é o mesmo dono. E aí agora eu fiquei pensando, é isso que também poderíamos incentivar cada vez mais. Ter produtos locais sendo servidos, por exemplo, no Suntower, né, no café da manhã, os artesanatos locais aparecendo, sei lá, nas lojas que temos, né, o hábito de comprar Mas coisas de outros lugares, né? E aí nós vamos estar valorizando exatamente o quê? A identidade e pertencimento, porque são eixos culturais e que vão nos trazer a diferença e vão fazer com que eu volte a Bento ou que eu volte a Novo Hamburgo, porque só lá vai ter o tal mel de Lomba Grande, né? Eu acho que essa que é a percepção, de novo, daí, da rede, né? Do conjunto e que vai vir da união privada. Nunca isso vai partir do poder público. Mas eu vai vejo vir o David quando contribuindo se para isso, por colocarem. exemplo. Sim, Quando ele está lá trazendo o e-fashion para Total. conversar com o Teatro Fevale, para conversar com empreendedores individuais que acolhem, que recebem muitos desses fluxos turísticos, ele está fazendo o papel dele, talvez exasperando esse papel a partir de uma perspectiva, mas na verdade eu acredito que estratégia deva partir de quem queira participar dela. Exatamente. E O acho que poder logo, público, no logo- mínimo, está sendo pago para fazer isso. É que a gente está fomentando, né? gente tá fomentando. O poder público fomenta Exatamente. isso. Isso. E essas várias conversas e reuniões, como a gente vai ter dia 9, ela serve para isso. Eu tô achando assim mais integrada nesse processo também Bastante. do que há alguns anos atrás. Quando eu né? bato lá na Aceita bem Fevale forte. para que, Né? Isso é pra que o ótimo. turismo seja contemplado na cadeira de CDL tá inovação, aí. na cadeira de arquitetura, na cadeira de marketing, a gente está fomentando. Exatamente. A gente não sabe onde isso termina, tá? Mas esse programa tá terminado. Só posso dizer para vocês com alguma certeza, assim. Mas também com o convite de que a gente continue debatendo, discutindo esses assuntos e a mesma provocação que eu fiz ontem em torno de educação, né?
gente conversou com excelentes debatedores ontem à noite sobre educação e precisa ser prioridade para nós o futuro que a gente quer para a nossa região, né? Para as pessoas que a gente ama, né? Para quem vem aí, dependendo da gente gostar mais ou menos de um ou outro que estão vindo aí, vamos cuidar dessa turma toda, né? Eu acho que é um papel humanitário acima de qualquer coisa e comunitário, já que a gente escolheu viver aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, o convite é para que a gente continue não só debatendo, mas eu não tenho dúvida, essa foi uma grande provocação. Não tenho dúvida que vocês têm se empenhado muito para, primeiro, botar ele no papel, agora ele está homologado devidamente, agora ele vai ser cada vez mais projetado, né, pelas pessoas, mas que a gente consiga efetivamente tirar ele do papel. O sonho é que ele vire grandes, pequenos projetos, né? Grandes na sua perspectiva, pequenos na sua essência de facilidade de fazer coisas bacanas, não simplesmente de qualquer jeito, mas de uma forma realmente verdadeira e simples. Não precisa ser gigante para ser maravilhoso. Ele pode nascer, ele pode se desenvolver, ou ele pode ser a forceps com grana, com dedicação de grandes empresários que a gente tem, com a visão de como o turismo religioso é importante, como o turismo de negócios está bombando, como o turismo de compra sempre foi fundamental na cidade, que nasceu do comércio e que segue tendo essa como uma vocação importante sua. Então, a nossa lomba grande, maravilhosa, deliciosa, em todos os sentidos, né? Então, eu tenho certeza que, bom, a gente segue conversando sobre isso, segue provocando vocês e vocês sobre tudo isso. Mary Ashton, obrigado pela tua presença, seja sempre muito bem-vinda, teu ponto final. Muito obrigada. Eu acho que momentos como esse, debates como esse, né, são muito grandiosos e tem que se repetir. E nós, individualmente, no nosso dia a dia, também fazer provocações para que a população colabore, contribua e essa comunidade que anda junto, né? Estamos todos juntos e não uns contra os outros. Bem, Vanessa, obrigado, Vanessa Fleck. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre o plano municipal, que a gente tanto falou, né? Já estou com ele no meu celular aqui. Pode pedir para a gente, pode entrar no site da prefeitura, entra em contato conosco, pede para o Rodrigão, dá uma lida, vale a pena. A gente tem uma versão reduzida, resumida, que facilita muito a leitura. Não fica de fora. Participa junto, porque tem muita coisa bacana acontecendo. A minha versão reduzida integral, David Schum. Reduzida. É integral, então. Tá no site da prefeitura? Tem no site da prefeitura. Vou buscar lá. Suzane Vilitz, obrigado pela presença, teu ponto final. Obrigada. Eu gostaria de enfatizar como foi importante para nós, para a comunidade acadêmica, ter participado disso e o quanto essa multidisciplinaridade faz diferença nos olhares, né? E esses diversos pontos de vista que fazem com que um plano possa se concretizar e ficar mais próximo, né, daquele local. Não é um plano genérico, é um plano para Novo Hamburgo. Muito obrigada. Meu diretor de turismo preferido, obrigado, David Schum, parabéns pelo teu trabalho e continuo te apertando bastante aí, tá? Tamo junto. Tudo certo. Teu ponto final, David. No final, assim, quero agradecer, eu acho que é muito importante tudo isso que aconteceu com a Universidade Fevale, de ter contribuído, com você estar aqui também, Rodrigão, a imprensa, né? Acho que sempre tivemos o apoio no setor do turismo, da Vale TV, do Jacomete lá na União, do Grupo Sinos, né? Do setor como um todo, setor hoteleiro, setor gastronômico, dos equipamentos, você acha que o eFashion, Teatro Fevale, FENAC, daqueles que fazem o turismo efetivamente também, né, os empreendedores em todos esses segmentos que tu já citou, e aos colegas de prefeitura, porque existem sim outros planos, tá, Suzana? Tem o plano de cultura, né, a Secretaria de Cultura, plano de mobilidade urbana, tudo isso Exato. Traz muito subsídio para a gente também ter construído um plano com maior maturidade. Então fica o agradecimento a todos que participaram desse processo, né, e um viva Novo Hamburgo por ter mais esse produto. Parabéns, Novo Hamburgo, parabéns a vocês que fizeram isso aqui acontecer e oxalá a gente consiga evoluir muito nisso nos próximos meses, anos. Obrigado, Mercator, JG Serviços, Societac, Sebratel, Gás Consórcios, patrocinadores, parceiros, apoiadores culturais do nosso Estação Hamburgo.
Colégio Notarial do Brasil, Subseção RS, Mercado de Feiras e Eventos, Sicredi Pioneira, HS Consórcios, Estação Sapatão, Unimed, Vale dos Sinos, Grupo Krause e INH, apoiadores do nosso projeto O Vale. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa nessa sexta-feira, ao Gustavo e a Jennifer que estão aqui na técnica nos apoiando, mas sobretudo o carinho da tua audiência. A gente fica por aqui. De volta, segunda-feira, Cláudio Alves, né? Estava na Calça e Moda nos representando lá em Curitiba e de volta ao comando do Estação. Terça-feira comigo de novo. Estou feliz por isso. Sempre bom estar com vocês aqui. Até lá.